Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula de geografia, nós vamos estudar hoje a região Nordeste. Mas antes disso, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus, pedir para que Ele traga muitas bênçãos, muita saúde, muita proteção para cada um de nós. É isso que eu desejo, certo? Então vamos aqui. A nossa agenda de geografia. Conteúdo, região Nordeste. Atividade, vocês vão fazer as páginas 222 e 223, ok? E em seguida as correções. Bom, abram o livro de vocês, Geografia Marte Criança, na página 213, que é onde vem iniciando, falando um pouquinho da região Nordeste, falando da divisão territorial da região Nordeste, certo? Nessa página vocês vão encontrar uma tabela e um mapa político da região Nordeste com os estados e capitais. Aqui eu separei estados e capitais da região Nordeste. Vocês podem acompanhar no livro de vocês 213. Bom, vamos lá. Antes disso, só para lembrar que a agenda está disponível no site do colégio e também na descrição desse vídeo. Maranhão, temos aqui os estados da região Nordeste são 9. Ou seja, a região Nordeste seu território foi dividido em 9 estados, certo? Então vamos lá. Maranhão, a capital do Maranhão, São Luís. Piauí, Teresina. Ceará, Fortaleza. Rio Grande do Norte, Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. E Bahia, Salvador, Então, nós temos aqui os 9 estados que formam a região Nordeste, certo? Aqui na tabela no livro de vocês, vem mostrando também o tamanho da área territorial de cada um desses estados e a população estimada, uma pesquisa feita em 2018, certo? Nós podemos observar que, em termos de área, o maior estado da região do Nordeste é Bahia, Até no mapa a gente percebe isso, O território, como ele é bem grande, certo? E o menorzinho é Sergipe, certo? Então, vamos seguir em frente. Na página 214, no livro de vocês, mostra algumas paisagens que compõem a região Nordeste, Nós sabemos que a região Nordeste, quando se fala em região Nordeste, vem logo assim, é muito quente, o pensamento vem logo só em praias, essa questão. Mas não é só isso que podemos encontrar na região Nordeste. Nós podemos encontrar serras, podemos encontrar um clima mais frio, Não só a questão das praias, o clima quente, mas também essa questão do frio também nós podemos encontrar em serras, que compõem também a região Nordeste, E também a parte do litoral, a parte litorânea, a parte urbana, as cidades, também é bem diferenciada da parte do sertão, da região Nordeste, Vamos seguir em frente, página 215, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos humanos da região Nordeste. Nesse caso, nós vamos falar um pouquinho da história da região Nordeste, certo? Buscar um pouquinho da história para poder entender a ocupação do espaço da região Nordeste, ok? Então, na página 215 do livro de vocês, eu separei alguns pontos principais, alguns destaques, certo? Para vocês entenderem melhor, ok? Então, logo quando vieram, no início, quando vieram as caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, em 1500, o primeiro lugar onde eles ancoraram foi no estado da Bahia, certo? Então, podemos dizer que a colonização se deu início aqui na região Nordeste, precisamente na Bahia, certo? Porque antigamente, vocês sabem que quando os colonizadores chegaram, eles dividiram todo o território brasileiro em capitanias, certo? Não eram chamados de estados. Primeiro eles deram esse termo, capitanias. E aí tiveram os donatários, que eram os donos das terras, que os portugueses foram dando as terras, Enfim. E aí a capitania de Pernambuco foi outra capitania que também teve um destaque nessa época, certo?
Por que que a capitania de Pernambuco teve um destaque? Por conta dos engenhos e da produção de açúcar. A produção de açúcar e os engenhos trouxe assim, um desenvolvimento econômico muito grande para aquela capitania e, por consequência, para a região Nordeste, né? Então, a Bahia teve o destaque por ter sido a primeira a ser colonizada, né? E a capitania de Pernambuco teve pela questão da produção dos engenhos, do açúcar, né? Através dos engenhos. Outros destaques da região Nordeste, né? Foi em 1590, né, foi fundado o Quilombo dos Palmares, aqui na região Nordeste. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil, que foi até 1763, e depois foi Rio de Janeiro e depois em seguida Brasília, né? A região Nordeste é a mais populosa, com 53.081.950 habitantes até 2010, segundo o IBGE. Ou seja, essa população já aumentou bastante. Nós já estamos em 2020. A população se concentra mais no litoral, o interior é pouco povoado. Isso se vê desde o início, porque como se fazia os fortes no litoral, justamente para evitar, né, a invasão de outros povos estrangeiros, os fortes eram criados no litoral, e aí as pessoas elas se fixaram no litoral, né? Formavam-se vilas, construíam-se casas, formavam-se vilas, depois as comunidades, as cidades, e assim foi se formando. Então até hoje, né, a parte litorânea ela é mais povoada do que a parte do interior, certo? Aqui do Nordeste. Tem outro ponto aqui, ó. Muitos nordestinos migraram para a região sudeste em diversos períodos do século XX. Ó, é porque assim, nós temos um problema, né, que até hoje esse problema continua. É o problema da seca, né, a falta da água no sertão do Nordeste, certo? Então muitas pessoas, né, em vários períodos do século XX, elas migraram, saíram do sertão nordestino e foram para a região sudeste, certo? Foram para lá em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, fugindo da seca do sertão, certo? Então, muitas dessas pessoas foram atrás em busca de emprego para levar a família para lá e outras no intuito de voltar com alguma renda para as famílias, certo? Para ver se melhorava essa questão, porque assim, eles sofrem muito, as pessoas sofrem muito com essa questão da seca. Porque a gente sabe que o sertão nordestino, aqui, por exemplo, no Ceará, o povo é muito castigado, né, por conta disso. Então, era uma das maneiras que o sertanejo via de escapar da seca, né? Era saindo do sertão para outros estados, principalmente a região sudeste, né? Porque eles viam a região sudeste como uma oportunidade de empregos, por conta das fábricas, de indústrias, né, que surgiram. E aí eles faziam isso, né? Iam para lá atrás de melhores condições. Eu separei aqui também, no livro de vocês, na página 216, são alguns trabalhos típicos da região Nordeste, né? Alguns trabalhos típicos que se destacam na região Nordeste e também já faz parte da cultura nordestina. O jangadeiro, o barranqueiro, a rendeira, a baiana, o vaqueiro, né? Todos esses trabalhos típicos aqui, quando você fala o jangadeiro, você vai lembrar do que? Do Nordeste, Ceará, né? O vaqueiro, né? É aquela pessoa que toma de conta do gado, né? Também na maioria das regiões nordestinas. O barranqueiro, o jangadeiro é o pescador, né? Que sai nos seus barcos para pescar. O barranqueiro é aquela pessoa que trabalha conduzindo pessoas e mercadorias nos rios, como por exemplo o Rio São Francisco, né? Existem muitos trabalhadores que são os barranqueiros que levam as pessoas e as mercadorias. A baiana, né? É aquelas mulheres, aquelas senhoras, né, que vendem comidas típicas na Bahia. E a rendeira, temos também, na maioria dos estados nordestinos, nós temos a rendeira. Aqui no Ceará temos demais, né? Nas praias do interior do Ceará, né? A rendeira, né? Que são aquelas mulheres que bordam, né? Que fazem aqueles trabalhos lindíssimos. Então isso aqui já faz parte da nossa cultura. Aqui separei só algumas imagens
né, de personalidades típicas aqui do nosso Nordeste, né? Rendeiro, vaqueiro, enfim, o Bumba Meu Boi, as comidas típicas, né? Porque é outro destaque também, né? Vamos falar agora aqui de aspectos culturais. O que se destaca nos aspectos culturais da região Nordeste? São muitos, né, gente? Podemos ver aqui as festas populares, ó. Nosso Senhor do Bonfim é uma festa que acontece na Bahia, certo? Na página 217. Tá falando sobre isso aqui, certo? As romarias, né? São aquelas festas da igreja. Acontece muito também no Ceará. As vaquejadas. Na maioria dos estados nordestinos também acontecem as vaquejadas. Aqui vem dando destaque em Pernambuco. Carnaval também já se tornou uma festa popular na região Nordeste. E as festas juninas, né? Festas juninas é típico do Ceará. Do Ceará e de outros estados, né? Paraíba, enfim, é típico da região Nordeste, para melhor dizer, né? Quando se fala de festa junina, se lembra logo de Nordeste. E algumas danças e folguedos que fazem parte também da nossa região, né? Em destaque temos o frevo, o forró, o baião, bumba meu boi, a congada, a capoeira, maracatu, pastoril, caboclinho e marujada. São festas, são danças que herdamos, né, isso aqui de povos africanos, de indígenas, de portugueses, né? São heranças deixadas por eles também. E temos aqui as lendas, Saci Pererê, Iara, Boitatá, Curupira, lobisomem. São coisas que se destacam na cultura, nas manifestações culturais da região Nordeste. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos naturais da região Nordeste. Os aspectos naturais, eles estão ligados ao clima, ao relevo, ao solo, vegetação, né? E aí nós podemos observar que a região Nordeste, né, existe na região Nordeste vários tipos de climas. Existe, sim. Existem vários tipos de relevos, vários tipos de solo, de vegetações. Só que a gente sabe que tem os que predominam. No caso do clima, o que predomina é o clima semiárido, que é o clima quente. Mas a gente não encontra só o clima semiárido, né? Nas serras a gente já encontra um clima mais frio. A questão dos relevos, nós temos aqui planaltos, planícies, depressões, né? Vegetações, a vegetação típica da região Nordeste é a caatinga, né? Mas encontramos outros tipos de vegetações, mas o que predomina é a caatinga no sertão nordestino. E os rios que se destacam na região Nordeste, o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, Mearim, Pindaré, Itapecuru, Igurupi, certo? Aí que eu já tinha falado que a caatinga é a vegetação típica do Nordeste, é formada por arbustos, com vários tipos de cactos e outras plantas com espinhos. Essa planta, né, essas plantas, que são os cactos, que formam a vegetação da caatinga, são plantas que se adaptam muito bem ao clima seco, certo? Porque elas armazenam água. Então é por isso que elas sobrevivem nessa questão da seca no sertão, certo? Porque elas armazenam bastante água. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Rio São Francisco, um rio tão importante em todos os aspectos de sustento, certo? De sobrevivência, certo? Nós vamos falar um pouquinho dele, um rio muito extenso, que não nasce na região Nordeste, viu? O Rio São Francisco não nasce na nossa região. Lá na página 220, por favor. Ok? Não, desculpa, não é na 220, é na 218. Na 220 é a transposição do Rio São Francisco, nós vamos falar já sobre isso, certo? Então, ó, o Rio São Francisco é a maior fonte de água perene da região Nordeste. O que é perene? Vocês sabem me dizer o que é perene? Ó, perene quer dizer o rio que não seca. Até na estação da seca ele não seca. O Rio São Francisco, ele também é conhecido como o Velho Chico, certo? E como eu falei, ele não nasce na região Nordeste, ele nasce em Minas Gerais, né? Ele nasce em Minas Gerais, depois ele desemboca no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe, certo? Aí aqui vem dizendo que ele é uma fonte de água perene da região Nordeste, é um rio de planalto, planalto é um tipo de relevo que fica mais elevado que o nível do mar. Com isso, tem quedas d'água, cachoeiras, que vai proporcionar, né, a produção de energia elétrica, né? Tem duas usinas, que é a Paulo Afonso, que fica na Bahia, e as Três Marias, em Minas Gerais, que é justamente do Rio São Francisco, por conta dessas quedas d'água, entenderam?
Então, o Rio São Francisco, além de servir de via para transporte de pessoas, para pesca, ele também serve para a produção de energia, certo? É um rio muito importante para a população nordestina, certo? E sabendo dessa importância, né, o governo federal, ele fez um projeto que é a transposição do Rio São Francisco, que vocês vão encontrar agora na página 220. Fala um pouquinho sobre a transposição. Tem esse mapa aqui, vocês podem visualizar ele melhor no livro de vocês na 220, certo? É vendo os locais por onde ele vai passar, certo? Em 2007, o governo ele fez um projeto para fazer a transposição do Rio São Francisco. E o que é a transposição do Rio São Francisco? Transposição do Rio São Francisco é porque o governo federal, essa obra ela ainda está sendo concluída ainda, certo? É um projeto que prevê a construção de imensos canais para ligar o Rio São Francisco a outros rios menores e também açudes do sertão semiárido, do sertão da região Nordeste, levar as águas do Rio São Francisco até esses rios temporários. E qual é o objetivo disso? É minimizar o problema da seca, certo? Minimizar o problema da seca que as pessoas do sertão enfrentam, certo? O objetivo dessas obras é desviar parte das águas do Rio São Francisco para abastecer rios temporários e açudes do sertão e minimizar os graves problemas com a seca no sertão. Então, o intuito da transposição do Rio São Francisco é esse, é ligar, fazer canais que ligam o Rio São Francisco a esses outros rios para minimizar o problema da seca das pessoas que moram no sertão, né, que sofrem com isso. Já foi criado outros projetos menores, né, que no caso as cisternas, né, que resolvem um pouco o problema, mas não resolve totalmente, né, porque até hoje essas pessoas lá ainda sofrem com essa questão da seca, ok? Então, esse projeto é um projeto muito grande, é um projeto que realmente pode vir sim a minimizar muito esse problema da seca, ok? Agora eu quero que vocês vão pausar o vídeo, fazer a atividade 222 e 223. Em seguida, vocês vão voltar para fazer as correções. Detalhe, eu preciso que vocês façam a leitura da página 213 até a 221, certo? Leiam, marquem o que foi importante e façam essas duas páginas. Quando acabarem, vocês vão retornar para as correções, ok? Combinado? Então vamos lá. Todo mundo agora vai pausar o vídeo para fazer a atividade. Até já, viu? Pronto, voltamos com as correções, certo? Então vamos lá. Na página 222, temos o mapa político da região Nordeste, onde está pedindo na letra A para você escrever no mapa o nome por extenso de todos os estados da região Nordeste. Eu coloquei aqui na letra A os nomes e vamos ver se vocês colocaram corretamente. Vamos lá. Onde tem São Luís, aí vocês vão escrever Maranhão. Onde tem Teresina, Piauí. Onde tem Fortaleza, Ceará. Onde tem Natal, Rio Grande do Norte, ok? Onde tem João Pessoa, Paraíba. Onde tem Recife, Pernambuco. Onde tem Maceió, Alagoas. Onde tem Aracaju, Sergipe. E onde tem Salvador, Bahia. Todos com letra maiúscula, porque é nome de lugares, né? E tá aqui os nomes, certo? Copiaram corretamente, os locais são corretos? Ótimo. Na letra B, é para você pintar cada um desses estados com uma cor diferente. Fizeram? Ok. Na C, você vai escrever no mapa o nome do oceano que banha o Nordeste. Então, nessa parte azul, que representa o oceano que banha o Nordeste, é o quê? O Oceano Atlântico. Você escreve esse nome, Oceano Atlântico, também com letra maiúscula, certo? Na letra D, você vai colocar as siglas dos estados que que são vizinhos de alguns estados da região Nordeste, que estão aqui, certo? Nessa lateralzinha aqui, do lado esquerdo da região Nordeste, no mapa. Então, lá em cima, o primeiro estado é o Pará, então você vai colocar a sigla PA. Abaixo do Pará, nós temos o quê? Tocantins, TO.
Depois, embaixo, você vai colocar onde tem Distrito Federal, você vai colocar Goiás, a sigla GO. Depois, mais embaixo, que é vizinho de Bahia também, do estado da Bahia, Minas Gerais, que é MG, a sigla. E esse outro pequenininho, Espírito Santo, ES, as siglas, certo? Então, essas siglas aqui, é para ter colocado nessa lateralzinha aqui, nos estados aqui, ok? E na letra E, é para fazer um caderno, você vai colocar justamente o nome por extenso, não vai colocar mais a sigla, vai colocar o nome desses estados e vai dizer quais são as regiões que esses estados fazem parte. Então, vamos lá. Aqui nós temos Pará e Tocantins, certo? Ok? Pará e Tocantins, região norte, ok? Goiás, que é o GO, Goiás, centro-oeste, região centro-oeste, ok? Aí temos Minas Gerais e Espírito Santo, ó, Minas Gerais e Espírito Santo. Qual é a região? Sudeste, isso mesmo, ok? Ótimo, entenderam? Fizeram, acertaram. Agora a gente vai fazer a correção da outra página, que é a 223. Pronto. Qualquer coisa, pausa para dar uma olhada, conferir. Pronto, né? Vamos lá. Agora. Nessa página, nós temos o mapa demográfico que mostra a população, onde ela se concentra mais, certo? Da região Nordeste. Primeiro, na letra A, está perguntando o que esse mapa indica. Ele indica, confiram aí a resposta de vocês, indica as áreas da região Nordeste, onde há maior ou menor concentração populacional. Ou seja, onde é que se concentra o maior número de pessoas, onde são as áreas, se é no litoral, se é no interior, certo? Aí tem uma legenda que eu acredito que tenha ajudado vocês. Aí na letra B pergunta qual é a área mais populosa. A mais populosa é o litoral, né, onde tem mais escurinho, de acordo com a legenda. E a menos populosa é o interior, né? Vimos até na explicação isso, certo? Pronto. Na letra C diz assim: o que acontece quando a seca se prolonga por muito tempo na região do sertão? Parte da população, eles optam por migrar para outras cidades ou estados, certo? Pronto. Então é isso. Aqui está a correção da 223. Na letra C, está perguntando o que acontece, né, com relação à seca, quando ela se prolonga por muito tempo no sertão. Parte da população, né, opta por migrar para outras cidades ou estados que não estejam sofrendo com esse problema, certo? Até hoje ainda tem esses casos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham acertado. E se não acertaram, corrijam, façam as correções, estudem. Aproveitem para estudar os estados e capitais da região Nordeste. Nós vimos a região Norte na aula passada. E também estude os estados e capitais da região Norte. Tem que estar na pontinha da língua para vocês saberem, viu? Façam leitura e caprichem na tarefa.
Beijos e até a nossa próxima aula, certo? Atividade extra é estudar, é fazer leitura, ok? Então até lá. Tchau, gente.